Depois dos jogos Tríade e Búzios, o grupo de pesquisas da UNEB Comunidades Virtuais, coordenado pela professora Lin Alves, lançou mais um jogo educativo, o 2 de julho. Fomos conversar com a equipe de trabalho para entender melhor sobre o processo de criação e desenvolvimento do game. Como é que surgiu a ideia de fazer o jogo 2 de julho? Eu trabalho com desenvolvimento de games há 4 anos aproximadamente, mas minha formação original é História, tenho uma graduação em História. Então, naturalmente, eu acabo puxando, né, por mídias em geral que tenham esse tipo de apelo. E quando eu saí da graduação, eu saí com essa perspectiva de notar a ausência de temas locais, nacionais e regionais também, em games especificamente, porque eu sempre fui gamer desde muito novo, mas por não ser artista ou não ter nenhuma habilidade que seja mais clara relacionada com o desenvolvimento, eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso efetivamente. Mas quando surgiu a oportunidade de partir do grupo, eu vi a possibilidade de desenvolver projetos relacionados com isso. Eu me joguei de cabeça e no ano passado teve a perspectiva do edital de 2012 da Secretaria de Cultura Digitais. Eu vim com a ideia, trouxe para a equipe, a gente discutiu como poderia ser, como poderia não ser, eu redigi o projeto e a gente foi contemplado e está desenvolvendo o jogo. Nessa perspectiva de trazer para essa mídia que está tão em voga, que está sendo tão debatida, tanto academicamente quanto do ponto de vista de mercado, trazer temas que sejam nossos, né, que sejam simbolicamente nossos. O mercado de jogos eletrônicos já movimenta quase 1 bilhão por ano no Brasil. O país é o quarto consumidor e tem mais de 200 empresas especializadas. São basicamente 3 etapas do processo de desenvolvimento, que é a pré-produção, a produção em si e a pós-produção. A gente está no momento agora de virar de página da produção para a pós-produção. A pré-produção é aquela fase onde a gente determina quais serão os parâmetros para o escopo do projeto, como é que vai ser a parte estética, quais são os elementos de sistema que a gente vai levar para a parte de programação, a parte de prototipagem, definir mais ou menos o escopo para poder avançar no processo de desenvolvimento. Uma vez definida essa parte de pré, a gente parte para a produção em si, que é meter a mão na massa mesmo, que é a parte mais grossa do desenvolvimento, a parte maior, né, onde tem uma parte mais densa de trabalho para fazer, e após isso a gente solta o jogo para poder ter esses feedbacks, né, geralmente com a versão beta, que é o processo que a gente está fazendo agora, soltar uma versão de teste, para a gente ter a percepção do público e tal, e a partir daí fazer correções e mais inserção do que falta. São basicamente essas 3 etapas aí. O fato de a gente trabalhar com um jogo que tem uma narrativa histórica, só isso daí já é um desafio de mão cheia pra gente, né? De saber dosar como é que a gente vai trabalhar o que é dito factual, né? Porque até isso é discutível, e o que a gente vai colocar de elemento ficcional. Isso daí já é um problemaço pra gente, né? Mas, além disso, que já está dentro do pacote, eu acho que considero como desafio maior pra gente, quanto desenvolvedores, foi a transposição que a gente teve do ponto de vista técnico, que a gente saiu de uma plataforma Flash que a gente utilizava e começou a utilizar o que a gente chama de Engine, que é o motor do jogo. A gente está fazendo em Unity, e dentro disso acaba puxando outro desafio, que é a nossa primeira aventura para fazer para jogos para dispositivos móveis, né, para mobile. Eu considero esses 2 os maiores desafios, porque quando a gente faz um jogo para uma tela grande e para uma tela menorzinha de um iPhone, de um Android, por exemplo, são perspectivas de vários aspectos, desde técnico até estético mesmo, muito distintas, né? O que a gente faz funcionando aqui tem que funcionar na tela pequena. Isso para a gente está sendo um aprendizado muito grande, assim. Você considera, além da parte histórica, esses desafios técnicos, assim, de grande destaque nesse processo de desenvolvimento da gente, está enriquecendo bastante assim, o trabalho da gente. Crianças e jovens em idade escolar. A gente começou com a perspectiva de fazer para ensino médio, mas durante a fase de pré-produção a gente optou por esse estilo artístico, com uma coisa mais colorida, personagem com a cabeça desproporcional, muita cor. A gente viu que isso agradava as crianças, a gente, por que não? É um tema tão importante, é um tema tão simbólico, porque a gente não traz a gurizada para poder, através do jogo, ter um conhecimento maior sobre isso. Essa foi a nossa perspectiva. A gente está abarcando como público nosso crianças e jovens em idade escolar. O gênero Tower Defense, né? Em português literal seria algo como defender através de torres, né? Os inimigos, que no caso dos nossos jogos são os portugueses, eles partem de um pedaço da tela e vão sempre para um ou outro. Você tem que impedir esse avanço. Você impede esse avanço utilizando torres estáticas, né?
Aqui no caso eu vou pegar um militar e vou aplicar no cenário. Quando você pega para aplicar, aparece as possibilidades onde você pode colocar ele. Existe uma moeda, por assim dizer, corrente no jogo. Basicamente o desafio é esse, você impedir o avanço dos portugueses. E quando a fase inicia, indica quantos inimigos virão e os portugueses eles avançam, né? Você pode... É um jogo de estratégia onde tem uma certa atitude passiva por conta do jogador, mas o interessante do jogo é que a gente tem uma diversidade muito grande de torres, né? Ao todo são 4 torres normais e 5 torres especiais. As 4 torres normais, todas elas conectadas com o universo, né, histórico do 2 de julho, são os militares, os escravos, os índios e os encorados, né, que são sertanejos. Essas são as normais e tem mais 4 especiais. No estado da Bahia, o grupo tem um papel importante na medida em que vem não só desenvolvendo pesquisa, mas vem desenvolvendo jogos para os diferentes cenários de aprendizagem, não só escolar, mas também para empresas, como foi o caso da época que a gente desenvolveu jogos para o Polo Petroquímico. E agora a gente desenvolve para a Secretaria de Educação também. Então, a gente tem um papel importante na medida que a gente difunde esse objeto de investigação, os games, na perspectiva de pesquisa e de desenvolvimento. No cenário nacional, o grupo ocupa também um destaque, porque é um grupo forte dentro de uma universidade que desenvolve todas essas... que atinge esse aspecto de formação inicial, formação permanente, pesquisa e desenvolvimento. A gente tem gente de história, com especialização na área de game design, que foi o curso oferecido pela UNEB. A gente tem gente de arte, de música, de cinema, de design, de informática, de pedagogia, da psicologia. E aí, a depender do tema, por exemplo, se o tema é biologia, vem alguém de biologia. Se o tema é matemática, vem alguém da matemática. Então, a depender do eixo temático que vai ter envolvido, a gente traz o especialista da área. Segundo a Abra Games, Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais, as funções mais procuradas são designers e programadores de jogos para redes sociais e plataformas móveis, como celulares e computadores portáteis. Os jogos eletrônicos educacionais trazem como principal proposta a transformação dos games em úteis ferramentas educativas com métodos didáticos de aprendizagem. Isso é o grande pulo do gato, você desenvolver jogos voltados para cenários educacionais, educativos. Por quê? Porque você tem que manter o que é essencial do jogo, que é ser funny, ser divertido, né, entreter o sujeito, e ao mesmo tempo você trabalhar determinados conceitos, desenvolver determinados conteúdos sem virar um livro eletrônico, né? Então, assim, é manter a imersão, a interatividade, o desejo do sujeito de estar ali sendo desafiado, mas também ele está ali aprendendo conceitos ligados ao conteúdo escolar, por exemplo. O jogo 2 de julho será lançado oficialmente no dia 7 de setembro deste ano, sendo disponibilizado no site www.2dejulho.com. Conheça também a página do game no Facebook e a página do Grupo de Pesquisas Comunidades Virtuais da UNEB.